Nos anos 80, na cidade de Guaribas, no cerrado próximo a São Raimundo Nonato, e a região do povoado Serrinha, tomaram conhecimento do aparecimento de uma misteriosa mulher lobisomem, que costuma aparecer sempre à noite, atacando animais das mais variadas espécies. O que dizem as pessoas da região é que a possível mulher lobisomem tem 7 filhos, e as primeiras aparições foram observadas na zona rural do município de São Raimundo Nonato. Em outras cidades da nossa região, a exemplo de Santa Luz e Guaribas, várias pessoas começaram a ligar para a polícia militar, que levou isso tudo como se fosse um trote. O assunto tem se tornado alvo dos mais diversos comentários nas ruas, bares, escolas, residências, locais de trabalho, etc. Inclusive, sendo ironizado por várias pessoas. E há quem diga até que isso é coisa de chifre, traição, e que em breve poderá aparecer lobisominhos por aí. O mais conhecido relato vem do sítio Serrinha, na zona rural de São Raimundo Nonato. Segundo uma senhora, uma porca foi vítima da possível mulher lobisomem. E isso aconteceu na noite de quinta-feira. O animal foi morto com arranhões e perfurações na região do pescoço. E o que vou lhes relatar aqui é o resumo da situação e da iniciativa popular em caçar a possível mulher lobisomem, em detrimento à falta de apoio por parte do Estado e da segurança pública, que nas ocasiões de denúncia agiram como se tratasse de uma brincadeira ou trote. Então, descartaram as possibilidades sem nem sequer pisar na comunidade. E foi criada uma espécie de força-tarefa que cuidaria da caça a tal mulher lobisomem. Mas para explicar melhor tudo isso, para ela poder fazer as suas bruxarias em paz, por assim dizer. Na noite da morte do seu esposo, chovia muito. E um homem que é coveiro na cidade, sabendo da morte do homem, se ofereceu para enterrá-lo. A mulher aceitou a ajuda, pois não poderia cavar sozinha. O coveiro conta que quando foi à casa, viu vários objetos estranhos na casa. E quando foi cavar a cova, a esposa pediu-lhe que a cova fosse um pouco mais rasa que de costume. E mesmo achando estranho, ele acatou o pedido da viúva. E o coveiro relatou que as crianças não choravam a morte do pai. E nem mesmo a esposa chorava a morte do marido. E isso chocava. E após a morte do marido, foi que os avistamentos começaram. As pessoas em geral relatam que um bicho com muitos pelos pelo corpo, pernas invertidas e braços longos e muito magro estavam atacando os animais da fazenda. E dizem também que dá para saber que é fêmea, por conta dos seios que são grandes como de uma gata que amamenta, ou de uma cadela que também está amamentando. Uma certa noite, um senhor conhecido por todos os moradores como Gilson do Leite se deparou com essa criatura no curral da fazenda, prestes a atacar uma de suas vacas. E como a região do Cerrado de Guaribas e São Raimundo Nonato tem constantes aparições de caititu e onças pardas, os fazendeiros tendem a sair sempre armados. E com o seu Gilson não foi diferente. Ele diz que acertou um tiro na criatura que rolou no chão. E aquilo gritava como uma mulher que dá à luz. A criatura se embrenhou na mata e desapareceu. E desde então, as coisas têm sido bem diferentes na região. Bem,
e voltando à força-tarefa das pessoas da região, formada por fazendeiros, peões e alguns outros homens da região, eles se juntaram após um último ataque da criatura. A mesma levou algumas galinhas e uma leitoa de uma senhora também viúva que mora nas redondezas. A mulher ficou tão assustada em ver a criatura que teve um infarto, e a mesma está em tratamento no hospital local. E depois disso, com ou sem apoio da polícia, os homens decidiram se juntar para dar um fim nisso. E nem que para isso eles tenham que queimar a casa com a mulher e os seus filhos dentro. Pelo menos era isso que diziam os homens que saíam a cavalo naquela tarde. Eles iam em direção à casa velha da família que ficava no meio do mato, numa vereda distante de tudo e de todos. E quando chegaram na casa da mulher, já era ao cair da noite. E todas as portas e janelas estavam fechadas. Porém, haviam luzes acesas dentro de casa. Os homens pensavam que a mulher poderia estar protegendo os filhos dela, e por isso as portas e janelas estavam trancadas. Eles já chegaram na casa gritando e chamando pela dona, e era a maior confusão. Os homens que se aproximavam da casa sentiam um odor forte de coisa podre que parecia vir de dentro da casa. Os homens não esperaram muito e colocaram a porta abaixo. E a cena que encontraram era deplorável e muito estranha. A casa estava imunda e toda suja, com restos de animais expostos, apodrecendo no chão. Os cães que estavam com os homens não queriam entrar na casa nem por um decreto. E alguns até se soltaram das correntes e fugiram. Porém, o mais impressionante é que na casa não havia mais nada. Nem mesmo sinal de gente morando ali. E nem mesmo da esposa e nem das crianças. Havia apenas uma foto de família na parede e alguns potes de água. E era como se há meses ninguém morasse naquela casa. De repente, os homens ouviram passos correr no alpendre da casa. E também um barulho de algo grande que corria e dava voltas na casa. Os cavalos fugiram e tudo que se ouvia era a respiração cansada daquela coisa correndo e dando socos fortes nas paredes enquanto grunhia. Ora se via vultos e ora se via olhos vermelhos que apareciam nas frestas das janelas. Alguns dos homens começaram a rezar, e os outros, os mais desaforados, gritavam chamando o bicho para dentro. Os homens armaram as suas espingardas e revólveres, e aquela coisa veio das sombras do lado de fora e saltou contra uma das janelas, a quebrando na mesma hora. E mesmo com a porta aberta, aquela coisa queria mostrar sua força e aterrorizar os homens ali dentro. Eles respondiam com disparos contra os vultos e gritavam palavrões. Era um verdadeiro inferno de gritaria. Tiros, uivos, disparos e xingamentos. E depois de quase uma hora, daquela coisa pulando de janela por janela, caminhando pelo telhado e gritando de um lado e de outro da casa, e levando os homens à loucura, a criatura decidiu atacar os que estavam dentro de casa. Aquilo saltou para dentro da casa, e já agarrando um dos homens com a sua boca enorme. E bem ali diante dos homens estava a criatura, peluda, e com os joelhos virados ao contrário e braços longos. E da sua boca enorme, cheia de dentes, saía uma baba grossa. E a criatura olhava para os homens
com aqueles olhos vermelhos feito brasas. Bem, isso foi muito rápido. No mesmo instante que aquilo soltou o primeiro abocanhado, os homens abriram fogo naquela coisa. Mas não antes dela jogar um contra a parede, o fazendo desmaiar, e o outro homem a criatura jogou na direção de uma porta velha. A porta dava acesso a um quarto, e este quarto era o mais estranho da casa. Era cercado por páginas da Bíblia, santos e textos. E também havia fortes correntes no chão e algumas roupas femininas. Mas a criatura, mesmo sendo sobrenatural ou não, a mesma sobreviveu àquela quantidade de tiros. Foram quase 10 tiros de espingarda. E nada neste mundo sobreviveria àquela quantidade de tiros. Bem, e com a mulher lobisomem não deveria ser diferente. E por mais alguns minutos, ela continuou de pé atacando os homens. Mas depois de tomar muito mais tiros, a mulher caiu na sala e os seus olhos começaram a revirarem. E em seguida, o som dos seus ossos estalando. E os pelos caindo do seu corpo já sem vida, todo furado e marcado de arranhões e facadas. E as marcas de uma vida como lobisomem chocou a todos que estavam ali, inclusive a mim, que fui jogado dentro do pequeno quarto que mencionei há pouco. E depois de muito tempo, eu fiquei sabendo que os filhos dela estavam numa outra cidade desde a morte do pai, e que só ela havia ficado na casa. Aquela mulher deveria viver um inferno, e o seu marido deveria trancá-la naquele quarto sempre que ela ia se transformar. E depois da morte do marido, ela sabia que não poderia ficar com os meninos, e por isso que ela tinha os mandado para a casa dos parentes. E este foi o fim que levou a mulher lobisomem de Guaribas. Boa noite. Boa noite a todos. Eu me chamo Rosilene, tenho 53 anos e moro em Passatempo, Minas Gerais. E na época que ocorreu esse fato, eu tinha por volta de 22 anos. Havia acabado de me casar, então me mudei com meu marido para a fazenda onde moravam os seus pais. A fazenda ficava em São Lourenço, Minas Gerais, mais precisamente na divisa entre São Lourenço e Ibatuba, no sul de Minas. A fazenda era muito grande, e além do caseiro e a sua família, no casarão principal moravam os meus sogros, já que eram idosos, tinham mais de 60 anos na época, e o meu marido tinha apenas 30. Não havia vizinhos por perto, e nem comércio, rodovia, não havia nada, e para piorar o local era de difícil acesso. A fazenda ficava em um lugar muito alto. O vento uivava a todo momento, e o frio era insuportável, mesmo com o sol. Ou até mesmo dentro de casa, o frio congelava até os ossos. Os meus sogros eram do tipo calados, não eram de falar muito, e sempre gesticulavam um para o outro, ou faziam sinais que nem eu ou meu marido entendiam. Eu achava o lugar um tanto que bizarro. O caseiro e a sua família sempre contavam causos de assombrações por aquelas bandas, mas como eu morria de medo, eu nunca ficava lá com eles no alpendre da fazenda escutando esses causos. O meu marido costumava chegar do serviço, sempre por volta das 20 horas, e certa vez
estava a família do caseiro e eu no alpendre da casa, conversando. Então, ouvimos a porteira se abrir e escutamos ela se fechar, e em seguida o trotar de cavalo. Achamos que era o meu marido, pois ele voltava a cavalo da fazenda onde ele trabalhava, e também era próximo do horário dele chegar. Preparei-me para entrarmos em casa, mas nada dele aparecer. Esperamos mais um pouco e nada, e todo o barulho cessou. O caseiro e os seus filhos foram até a porteira, mas a mesma estava fechada e não havia ninguém, nem cavalo e nem nada. E como estava escuro, não pudemos ver direito, mas os barulhos eram nítidos. O meu marido só chegou uns 40 minutos depois. Bem, eu não comentei nada a ele. Um tempo depois, o meu irmão saiu de casa e veio morar comigo na fazenda. Conta ele que certo dia, era uma sexta-feira de lua cheia, e ele voltava de um arraial a cavalo. E mesmo sendo noite de lua clara, às vezes o caminho ficava escuro devido às nuvens tamparem a lua. Mas o meu irmão nunca teve medo de andar por lá, pois lá é uma região segura. E nesse dia, depois dele andar metade do caminho para casa, ele passou por uma estradinha que tinha uma cruz de cabeça para baixo, que ficava no alto de uma árvore. Ninguém sabe quem foi o autor, mas ninguém nunca se atreveu a tocar naquilo. Mas o certo é que sempre que alguém passa por ali, a temperatura caía e fazia mais frio que o normal. Bem, quando ele estava passando por essa cruz invertida na árvore, ele viu umas crianças brincando com algo que parecia ser um jumento. Ele então notou que não estavam brincando, e sim maltratando o pobre jumento que relinchava, jogando pedras e chutando ele. Ele achou estranho aqueles garotos ali, àquela hora da noite, mas resolveu ir lá e dar um fim naquilo. Ele gritou para os meninos deixarem o jumento em paz. Então, os 3 garotos que estavam lá pararam e olharam para ele. Vocês 3, parem com isso. Isso é uma covardia. Enquanto ele se aproximava, os 3 garotos se entreolharam e cochicharam alguma coisa que ele não pôde ouvir. Então, o jumento aproveitou que a atenção deles não estava mais nele e saiu correndo. E quando ele fez isso, a nuvem que bloqueava a luz da lua se dissipou de onde estava, e então a lua cheia clareou tudo em volta. E quando tudo ficou claro, o coração do meu irmão parou. O que parecia ser 3 garotos, não eram 3 garotos. Eram 3 diabinhos com aparência de crianças, com peles escuras, quase negras. Estavam vestidos trapos e não tinham mais do que 1,20 m de altura. Eram muito magros e os ossos da coluna pareciam sair da pele e tinham chifres no meio da testa. E quando meu irmão viu aqueles bichos na estrada, a poucos metros dele, ele entrou em pânico, e então o seu cavalo saiu correndo na direção oposta. Um deles gritou alguma coisa, e os outros 2 responderam algo. O meu irmão não entendeu nada, e nem mesmo eu quero saber o que eles disseram. Mas a voz dos diabinhos era algo assustador, uma voz muito grave e profunda, muito grossa, que parecia ser proferida por um gigante, mas saindo de criaturas que pareciam crianças. Ele olhou para trás e eles estavam correndo atrás do meu irmão no cavalo, soltando gritos e naquele tom grosso que parecia um trombone desafinado. O meu irmão voltou para o arraial na outra fazenda, que ainda não havia acabado.
e só voltou de lá por volta do meio-dia. Porém, quando passaram pela mesma estrada, o cavalo empacou a poucos metros da árvore que ficava a cruz invertida, mas em seguida ele disparou rumo à fazenda, e o meu irmão nunca mais passou por aquele trecho à noite. Certa vez, eu fui passar o dia dos pais na casa dos meus pais, e quando voltei para a fazenda, eu voltei de carro. O meu pai havia me levado no seu Fusca, mas ele não quis entrar. O meu pai, ele não gostava dos meus sogros. Eu havia chegado de uma viagem bem cansativa, pois os meus pais moravam em Belo Horizonte na época. Eu cheguei exausta, tomei um banho e fui me deitar no meu quarto e acabei pegando no sono. O quarto é grande, tem mais ou menos uns 10 metros por 15. Tem uma cama de casal, uma janela, uma penteadeira e um armário. Não tem muitos móveis, ou seja, ninguém se perderia em um quarto desses, mas algo estranho aconteceu na hora em que eu acordei. Era como se não fosse mais o meu quarto. Estava tudo escuro e eu não enxergava nada. Eu fui passando a mão pela parede para tentar encontrar o interruptor. Não achei. Tentei achar a porta e, por sinal, é do lado do interruptor. O meu desespero foi ainda maior quando eu tentei encontrar o armário e não encontrei, pois ele ocupa meia parede do quarto e era como se o quarto tivesse ficado sem portas e sem objetos. Eu passei a mão pelas 4 paredes do quarto, que pareciam que as paredes não tinham fim e nem sinal da porta, nem armário, e nem interruptor e nem janela. E eu nem sabia onde eu estava pisando, pois não parecia o piso do meu quarto, e sim um piso cheio de buracos. Eu tive a impressão de seguir por um extenso corredor e andar por uns 30 metros sem achar o fim, e nem as paredes eu conseguia mais tocar. Isso durou mais ou menos uns 15 minutos. Eu gritava para os meus sogros que estavam na sala, mas eles não me escutavam. Muito assustada com o que estava acontecendo, eu cheguei a pensar que estava sonhando, e posso dizer que foi real, pois eu senti dor na hora em que me dei uns tapas para conferir se realmente eu estava acordada. Então me lembrei de uma história que o meu pai sempre me contou, que havia ocorrido com ele. Ele estava caçando e de repente se viu fora da trilha, e do nada ele ficou em meio a vários pés de eucaliptos. Ele começou a andar e não achava a saída da trilha. Aí ele parou, se sentou, comeu uma maçã, descansou e de repente ele viu a saída. Então eu tentei me acalmar e voltar para a cama. Eu andei muito, mas muito mesmo para chegar até a cama. Parecia que ela havia trocado de lugar. Enfim, eu me deitei de novo. Fiquei um tempo pensando na história do meu pai. Esperei um tempo na cama, me acalmei, e depois de alguns minutos eu me levantei e imediatamente eu achei o interruptor. Acendi a lâmpada e tudo estava normal. Nada estava fora do seu lugar, o que seria impossível após eu vasculhar o quarto inteiro. Ainda inconformada com o ocorrido, eu abri a porta e fui para a sala. Falei sobre o ocorrido com os meus sogros e, para minha surpresa, tal fato também já havia ocorrido com a minha sogra, naquele mesmo quarto, há alguns anos atrás. Depois disso, eu nunca mais gostei de ficar naquele quarto sozinha. Não por medo do desconhecido, mas sim medo de ficar nele e talvez presa para sempre. Eu contei essa história para o caseiro e a sua família, e foi quando o caseiro revelou que aquela fazenda sempre foi assombrada. Ele disse sobre a coisa que corria à noite gritando pelos telhados,
e também contou uma história que me deixou muito intrigada. Dizia ele que em uma certa noite de lua cheia, pois essa cena já é clássica por aqui, mas agora não haviam mais assombrações novas, disse o caseiro se lamentando. Ele também disse que as assombrações têm prazo de validade. Dizia ele que todo mundo que morre antes de vencer o seu tempo na Terra fica aparecendo para os outros. E bem antigamente isso acontecia muito por lá, pois naquele alto passava uma estrada de boiadeiro. Ele apontou na direção e disse que eram os tropeiros tocando os animais. E quando havia uma rixa, naquela época, sem lei, dos tempos antigos, não precisava de muito motivo para um matar o outro nas tocaias. Uma vez, por trás da capela que tem na colônia de moradores, apareceu um homem desconhecido de cabeça baixa, andando lá bem em cima de um piso onde tinha acabado de jogar uma camada de cal. Ou seja, qualquer passarinho que pisasse lá ia deixar um rastro. Chamaram um homem, ele não respondeu e desapareceu no iluminado quando acenderam os lampejos. Foram ver de perto, não tinha rastro no cal. Era assombração, dizia Nico, o caseiro. Talvez um daqueles boiadeiros caído em desgraça nas brigas de faca de outrora. Mas o pior foi o que aconteceu com um cachorro que tinha na fazenda. Um cão branco e destemido que enfrentava qualquer bicho. O seu Nico estava cortando vara de eucalipto quando ouviu um barulho estranho saindo do meio do mato. O cachorro logo se alvoroçou e correu para lá, arreganhando os dentes. Todo mundo parou para ver, pois se fosse um bicho qualquer, não ia sobrar nada do coitado. Mas de repente, o cão bravo, ele deu um gemido fino e voltou com o rabo entre as pernas e com a moral perdida. Era o lobisomem, pois logo em seguida todos ouviram um uivo estrondoso e passos pesados se afastando dali. Dizia o seu Nico: depois que os meus sogros morreram, a fazenda foi abandonada, pois nos mudamos para outra cidade de Minas e vivemos aqui até os dias de hoje. O estranho é que ninguém nunca quis comprar a fazenda. O caseiro tomou conta de lá por muitos anos, até que decidiu ir embora sem mais e nem menos. O motivo, segundo ele e sua família, eram os espíritos dos meus sogros que os atormentavam e não os deixavam em paz, pois não paravam de falar de uma tal botija de ouro que eles haviam deixado enterrado embaixo do abacateiro. Mas o seu Nico disse que esse dinheiro não era dele, e ele não queria dinheiro nenhum amaldiçoado. Bem, se eu não fosse medrosa, eu voltava lá em busca dessa tal botija de ouro. Boa noite, e vão dormir logo. Tudo começou em uma noite que estava muito quente e escura. Era uma noite de verão com uma lua nova, e a única coisa que iluminava o céu eram as estrelas. Nós estávamos no carro, sem rumo, tentando matar o tédio, coisa difícil quando se mora em uma pequena cidade do interior do Mato Grosso. Éramos 5 no total. A minha namorada, o irmão mais novo que não desgrudava dela, a prima deles, um amigo e eu. Todos apertados dentro daquele Palio. E depois de andar um pouco pela cidade, resolvemos sair da região mais urbana
e pegar as estradas que circulavam a cidade. E depois de um tempo, já estávamos em uma estrada de terra completamente escura, sem postes ou identificação nenhuma. Eu acho que a gente nunca passou por aqui antes, a minha namorada falou. E realmente, eu não me lembrava de ter estado por lá antes. E como era um lugar novo, resolvemos continuar em frente e ver até onde ia dar. E depois de uns 20 minutos naquela estradinha, chegamos a uma bifurcação e uma das estradas que saía de lá estava bem mal cuidada e parecia não passar carro por lá já fazia muito tempo. E com o matagal já tomando a estrada de novo. A outra estrada que saía da bifurcação parecia ser a continuação da estrada que estávamos. E como estávamos nos sentindo aventureiros, o meu amigo sugeriu pegarmos a estrada mais mal conservada, e foi o que fizemos. E como ela estava muito ruim, não pude ir muito rápido. A estrada passava por um terreno com uma vegetação baixa, mas a cerca de uns 20 metros à direita dela, o matagal já virava uma floresta densa, com árvores grandes à esquerda, e a distância entre a floresta e a estrada já era uns 10 metros. E cerca de uns 40 minutos depois, ainda estávamos passando pela estrada. Então, alguma coisa na nossa frente chamou a nossa atenção. Havia algumas árvores caídas no chão bloqueando a estrada. E nós pensamos o que fazer. E depois de alguns minutos resolvemos tirar as árvores e continuar em frente. O meu amigo e eu descemos do carro e com algum esforço conseguimos limpar o caminho. Então voltamos para o carro e continuamos a seguir a estrada. E menos de 20 minutos depois, acabamos chegando no fim da estrada e ela dava para uma casa. Era um casarão de fazenda que ficava perto da floresta e também ali perto passava o rio Xingu. Um casarão que ficava em um lindo vale. Nós achamos estranho ter uma casa daquelas ali tão longe da cidade e quase escondida no meio do mato. O vizinho mais próximo que havíamos avistado daquela casa ficava a cerca de 5 quilômetros. Bem, era uma linda casa de fazenda. Tinha 2 andares, um monte de janelas espalhadas por toda a fachada. Contamos 8 embaixo e 9 janelas no andar de cima. A porta de entrada era imensa, com uns degraus de pedra na frente, assim como os batentes. A casa estava completamente acabada e as janelas pareciam estar podres. E já que tínhamos tido tanto trabalho para chegar lá, resolvemos dar uma olhada dentro da casa. Só que como não tínhamos uma lanterna, deixamos o carro apontando para as janelas e assim eu liguei o farol alto. E apesar da aparência de podridão, a porta era bem sólida e pesada e estava muito bem trancada. E o jeito foi tentar uma das janelas. E sem muito esforço, conseguimos abrir uma que quase desmanchou quando puxamos. O meu amigo entrou primeiro para dar uma olhada lá dentro, ver se o chão não estava podre e se o teto ou as paredes não pareciam que ia cair ou qualquer coisa assim do gênero. E depois de algum tempo, ele apareceu na janela de novo, falando que estava tudo bem. Então, o irmão mais novo da minha namorada entrou, e depois a prima dela, e depois a minha namorada. E eu fui logo em seguida. Nós tínhamos entrado em uma sala que parecia ser uma sala de jantar. Ela estava quase vazia,
a não ser por uma das cadeiras velhas de madeira jogadas em um canto, e o chão também era de madeira e rangia e estalava muito enquanto andávamos. Abrimos mais 2 janelas para iluminar melhor lá dentro. Enquanto dávamos uma olhada na sala, escutamos algum tipo de barulho no andar de cima, como se tivesse uma movimentação muito grande lá. Nos convencemos que deveria ser apenas ratos e resolvemos dar uma olhada no resto da casa. Essa sala tinha 2 portas, uma porta dupla à direita que ia para outra sala, onde estava a porta de entrada, e uma porta menor à frente que levava para a cozinha. E a cozinha era gigantesca, do tamanho da sala. Ali pelo corredor, no andar de baixo, só havia um banheiro. Então, nós fomos pela porta dupla, indo para uma sala muito grande, a sala de entrada. Essa sala tinha a porta de entrada à nossa direita, na frente da casa, e uma escada à esquerda que levava ao segundo andar. Mas a escada estava completamente podre e quebrada, o que impedia que subíssemos para o segundo andar. Nós abrimos algumas janelas para iluminar essa sala também, e nós só estávamos conversando e andando pela sala quando o irmão da minha namorada falou que escutou um barulho vindo do andar de cima. Era um barulho bem mais alto do que havíamos escutado antes. Nós pensamos que ele queria simplesmente assustar a gente. Então, todos nós ouvimos aquele barulho alto. Era o mesmo barulho que o chão fazia quando a gente pisava nele. E também escutamos alguns gritos que pareciam ser de morcegos. Bem, deve ser o barulho da casa assentando. O meu amigo falou. É só a casa estalando. Ela já está velha. Então, ouvimos o som de novo e de novo. E pareciam passos em algum lugar lá de cima. E não dava para dizer direito de onde vinham. Então todos, menos a prima da minha namorada, nos aproximamos da escada para tentar ver se conseguia ouvir alguma coisa lá de cima. Então ouvimos o som de novo e 3 passos, e de repente parou. O irmão da minha namorada falou: será que tem alguém lá em cima? Mas ninguém respondeu. Então, nós ouvimos um grito estridente, mas não estava vindo lá de cima, e sim da janela. Era a prima da minha namorada. Enquanto nós fomos ver a escada, ela ficou na janela olhando lá fora. Ela veio correndo na nossa direção e começou a falar que tinha alguém do lado do carro. E quando ela falou isso, eu senti o meu sangue esfriar e todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. A minha namorada grudou em mim e tremia toda. Você tem certeza que você viu alguém do lado do carro? O meu amigo perguntou. Tenho sim, eu vi. Eu não vi de onde veio, mas estava parado do lado da porta do passageiro. Ninguém estava com a mínima coragem de ir ver se realmente tinha alguém lá fora. Então, as luzes do farol começaram a ficar fracas. O que é isso? O que está acontecendo? O irmão da minha namorada perguntou. Acho que a bateria do carro está acabando. Eu respondi. A minha namorada começou a apertar a minha mão e a chorar, falando que aquilo não era hora para a bateria do carro acabar. E nós todos estávamos com muito medo. Alguns segundos depois, a luz do farol do carro apagou completamente e nós 5 ficamos no mais completo silêncio. Então, o meu amigo logo falou: alguém vai ter que ir lá no carro ver o que aconteceu, ou pelo menos ligar ele.
claro que esse alguém era eu. E algum tempo depois, eu resolvi que não tinha outro jeito, e eu ia ter que ir lá fora mesmo no escuro. Eu falei que eu ia, e que era para eles ficarem onde estavam. Eu tentei fazer o mínimo de barulho possível até chegar na janela. E mesmo com os olhos acostumados com a escuridão, eu não conseguia ver nada. Só uma sombra mais escura que eu esperava ser o carro, e só o carro. Eu pulei a janela e fui devagar, segurando a chave do carro. E quando eu cheguei no carro, eu abri a porta e a luz interna logo acendeu. Eu achei isso estranho, já que se a bateria tivesse acabado, a luz de dentro do carro não acenderia. Então, eu vi que o farol estava desligado, e foi aí que eu senti aquele arrepio subir a coluna de novo. E apesar do carro estar destrancado, nós não ouvimos a porta abrir ou fechar. E como é que alguém ia conseguir desligar o farol sem abrir a porta? E por que ao invés do farol simplesmente apagar, ele foi ficando fraco até apagar? Eu acendi o farol e antes que eu pudesse pensar no que estava acontecendo, o resto do pessoal saiu voando pela janela da casa, berrando de pavor. A minha namorada e o irmão dela estavam chorando, e a prima deles estavam com uma cara de completo pavor, e o meu amigo estava mais branco que uma vela. Eles praticamente se jogaram para dentro do carro e começaram a gritar para eu trancar as portas e ir embora dali. E sem entender nada, mas já completamente apavorado, foi exatamente o que eu fiz. E foi um alívio quando o carro pegou de primeira. Eu fiz a volta e disparamos pela estrada de terra de novo. Eu perguntava o que tinha acontecido, mas a minha namorada só estava tentando acalmar o irmão dela, que estava chorando, assim como ela. A prima deles estava muda, e o meu amigo só falava para eu não parar, para continuar em frente. E quando todos já estavam começando a ficar mais calmos de novo, a minha namorada e o irmão dela já haviam parado de chorar. A prima deles já estava falando, e ela só falava que estava melhor e mais nada. Eu virei para o meu amigo que estava no banco de trás e perguntei o que tinha acontecido. E quando eu estava olhando para trás, a minha namorada, que estava no banco do meu lado, ela berrou para que eu parasse o carro. E com um susto, eu sentei o pé no freio. O carro derrapou um pouco, mas logo parou. E todo mundo dentro dele voou para frente. E quando nos arrumamos dentro do carro de novo, eu olhei para minha namorada e perguntei o que era. Então, eu vi que ela estava chorando novamente e apontando o dedo para frente. A mão dela tremia. Então eu vi o que era. A estrada estava cheia de árvores de novo, tampando o caminho. Vocês não tinham tirado as árvores do caminho? A prima da minha namorada perguntou. Eu falei que sim, que a gente tinha tirado. E isso foi o suficiente para o irmão da minha namorada começar a chorar novamente. Eu comecei a olhar em volta para ver se eu via alguém ou alguma coisa. E depois de um tempo, eu olhei para o meu amigo e falei: a gente vai ter que sair para limpar a estrada. Não tem outro jeito. Ele falou para eu passar por cima das árvores mesmo. Mas se eu fosse com tudo, o carro ia bater nos troncos, ou ia ficar preso e a gente não sai, ou iria furar os pneus, ou pode acontecer de arrebentar alguma coisa e a gente também não vai sair daqui. A única opção é a gente limpar a estrada. E depois de um tempo, em silêncio, ele concordou. Nós dois saímos e fomos em direção às árvores tombadas no chão.
A minha namorada fechou a porta do carro e as trancou. E ainda por cima, com as chaves lá dentro. Legal ela, né? Dessa vez, tinha muito mais árvores do que antes. E com muito cuidado e prestando atenção em tudo em volta, nós começamos a arrastar as árvores para fora do caminho. E quando finalmente limpamos o caminho, olhamos um para o outro, com um olhar no rosto que dizia: vamos embora daqui. E quando estávamos voltando para o carro, nós ouvimos um barulho no mato. Nós paramos no lugar e olhamos à nossa esquerda, e não dava para ver nada, ainda mais com o farol do carro na nossa cara. Então, de repente, escutamos fortes bater de asas, como se fosse um pássaro muito grande voando de onde o barulho estava vindo. E isso foi o suficiente para nós dispararmos em direção ao carro. E o pior foi que quando chegamos lá, ninguém queria abrir a porta para a gente. A gente ficou batendo na janela, mas a minha namorada, que estava lá dentro do carro, perto da chave, ela só estava chorando e berrando. Eu e o meu amigo já estávamos quase entrando em pânico. Ele já estava procurando uma pedra para quebrar a janela para entrar no carro, quando a prima da minha namorada finalmente destrancou a porta. O meu amigo entrou pela porta do motorista mesmo e se jogou no banco de trás, e eu fui atrás dele. Eu mal sentei no banco e já meti o pé no acelerador, e a porta fechou com o carro disparando. Mas apesar da velocidade com que a gente saiu, nós ainda conseguimos ver, saindo do meio do mato, alguma coisa monstruosa e muito grande, que tinha a aparência de um cachorro, mas com um formato humano. Aquilo era muito alto e parecia ter mais de 2 metros de altura. A minha namorada e a corajosa família dela se desesperaram quando viram aquilo. Começaram a chorar feito bebê assustado. E desde aquele ponto até chegar na estrada de terra, eu não diminuí a velocidade. Estava indo com o pé no fundo. O carro estava pulando mais do que boi bravo, e naquela estrada esburacada e mal conservada. E quando chegamos na estrada de terra, melhor conservada, eu entrei com tudo e também não diminuí a velocidade. E chegando na estrada de asfalto, já estávamos um pouco mais calmos e eu finalmente relaxei o pé no acelerador. E ninguém falou nada até chegarmos na cidade. E quando chegamos, fomos direto para a casa da minha namorada, e os pais dela tinham saído. E enquanto ela, o irmão dela e a prima deles estavam na casa, eu puxei o meu amigo para o canto e perguntei o que tinha acontecido dentro da casa para eles saírem correndo daquele jeito. Ele falou que quando eu estava lá fora no carro, eles ouviram mais alguns passos no andar de cima, e eles ficaram prestando atenção se conseguiam descobrir o que era. E quando de repente veio um som do topo da escada, de como se alguém estivesse segurando a respiração e soltando de repente. Ele falou que depois disso veio um cheiro de podridão, como se tivesse algum bicho morto lá há mais de uma semana. O barulho daquela respiração estranha já tinha assustado eles o suficiente para saírem correndo. Mas bem nessa hora, eu liguei os faróis do carro. Então, eles viram um pássaro gigante com a cabeça de uma velha e cabelos desgrenhados saindo da cozinha. E aquele bicho andava torto e envergado. Mas parece que quando eu liguei o farol do carro, a luz assustou aquela criatura, porque aquilo voltou para a cozinha na hora. E foi aí
que eles entraram em pânico e saíram correndo. Ele falou que não deu para ver o que era direito, e eles praticamente viram aquela mancha negra voltando para a cozinha. Até hoje, eu não sei no que foi que a gente esbarrou. O irmão da minha namorada tem pesadelos até hoje com aquela noite e não gosta nem um pouco de falar no assunto. E depois daquela noite, a minha namorada me largou, mas eu continuo sendo amigo do irmão dela. E a prima deles é a única que fala alguma coisa, mas também não gosta de falar muito no assunto. Eu sei que além do susto todo que a gente tomou, a suspensão do meu carro ficou completamente arruinada depois da nossa fuga. E eu tive que mandar refazer ela toda. Eu nunca mais voltei para aquele lugar e nunca mais quero voltar. O meu avô me contou certa vez que aquela casa no vale estava abandonada há muito tempo. Um rapaz que era locutor da rádio da cidade nos anos 90. Ele morou sozinho naquela casa e as histórias que ele contava na rádio sobre as experiências sobrenaturais que ele passava naquela casa do vale eram realmente macabras. Ele logo se mudou de lá e depois um casal logo se mudou para casa, mas não tiveram a mesma sorte, pois a esposa do homem, que era policial, o abandonou e o homem foi achado morto depois de um mês em um dos quartos do andar de cima. E quanto à esposa do policial, ela ficou louca e tirou a própria vida em um hospital psiquiátrico. E depois disso, o dono da casa decidiu não alugar mais a casa e simplesmente a abandonou. E dizem que as pessoas não têm coragem nem de passar perto dessa fazenda, pois ao longe ouvem gritos e vozes chamando para que entrem na casa. Às vezes me perguntam onde é que fica a casa do vale, porque ninguém acredita na minha história, mas eu não falo. E se aquela estrada estava bloqueada, deve ser por um bom motivo. Boa noite. O ano era 1999 e nessa época eu me recordo que na minha rua os guris adoravam inventar. Nesta época, todos os garotos e garotas da rua estavam naquela fase de descobertas. Eu era um pouco mais novo do que a maioria, mas sempre participava das brincadeiras. Brincadeiras essas do tipo esconde-esconde, jogo de garrafa e pega-pega. Tinha vezes que a gente mexia com o sobrenatural, fazendo aquela brincadeira de chamar a loira do banheiro, jogo do copo, etc. Tudo na verdadeira inocência. Até que um dia do mês de dezembro, já próximo ao Natal, todo mundo estava combinando de pegar galhos no cerrado. Então fomos. Estávamos em 14 pessoas, sendo 10 meninos e 4 meninas. E ninguém contou para os pais que íamos buscar galhos no cerrado. Eu fui o último a sair, e quando ia chegando no cerrado, eles já estavam um pouco adentro. Eu podia ouvir eles conversando besteiras. Fui seguindo os barulhos, até que o meu colega ficou para trás para tirar a água do joelho. Daí eu me encontrei com ele, e fomos seguindo a conversa de todo mundo. Até que em um momento, todos eles pararam,
sendo que eu e o meu amigo ficamos para trás. Conseguimos alcançar o resto da turma. Então eu perguntei: tem muita madeira aqui? E o meu colega, que se chamava Diego, disse: não, é porque eu acho que a Camila e o Jefferson se perderam do grupo. Nós estávamos em 12. Neste momento, o Diego contou e verificou que haviam 12 pessoas no grupo. O grupo original eram de 14 pessoas. Preocupados, fomos em busca do Jefferson e da Camila. Mas ao mesmo tempo, sempre atrás de madeira também. Sendo que todos se mantinham juntos para não acontecer de ninguém mais se perder. Passamos uns 10 minutos caminhando, até que eu vi o Jefferson com a Camila bem distante. Eles estavam fazendo aquilo, vocês sabem o que. Eu dei um grito, e foi aí que eles ouviram e rapidamente se vestiram. Todos viram aquela cena e caíram na risada. Porém, eu sentia que tinha algo de diferente no grupo. E daí eu me perguntei: somos 14 pessoas, certo? Então eu contei as pessoas do grupo e deu 15. Muito confuso, eu contei novamente e deu 15 pessoas de novo. Fiquei olhando a cara de todo mundo, pois eu conhecia todos do grupo. Foi então que o meu amigo Brian falou: você chamou mais alguém para vir conosco, Gustavo? Claro que não, eu respondi. Ele também começou a olhar o rosto de todos. Então, eu e o Brian paralisamos por uns segundos. Eu virei para ele e perguntei: você viu o que eu vi? Ele, querendo negar com a cabeça, respondeu que sim. Havia um garoto estranho no meio do grupo. Eu dei um grito e falei para todo mundo: vem todo mundo aqui. E rapidamente o pessoal parou e veio. Deviam achar que eu me machuquei. Eu contei que éramos 15. Então o Diego contou novamente. E quando ele chegou no 14, ele parou o dedo na Camila. E de uma forma desesperada, contou bem rápido: 15, 16, 17, 18. E quando chegou no 19, eu já estava correndo junto com todo mundo. Haviam muitos garotos estranhos no grupo, que surgiram misteriosamente, ninguém sabe de onde. Pois não havia mais ninguém por lá. Pois naquela mata só havia nós. Eu me lembro que corri tanto que eu era o primeiro na frente de todos. E para acabar com os nervos da gente, uma das meninas, a Isabel, correu e parou com medo. Eu me lembro de ter parado junto com o Diego. E ele deu um puxão no braço da Isabel. Aquele puxão serviu para dar um gás nela. E assim, ela começou a correr junto com o resto das pessoas. Chegamos no asfalto e continuamos correndo, até chegar na esquina da nossa rua. Todos ficaram parados. E a rua estava bem movimentada com carros passando, pois estava próximo do Natal. Então, o Jefferson disse: agora vamos contar em quantos estamos. E daí deu 14 pessoas. Da mesma forma, do momento em que saímos, todos estavam pasmos. E neste momento começamos a rir de tanto medo. Sabem aquele tipo de risada que surge para as pessoas se acalmarem? Pois é, foi assim. Agora, com relação aos garotos a mais que estavam no grupo no momento da contagem, eu me recordo que havia um rosto estranho, mas ao mesmo tempo conhecido. Parecia que a minha mente estava sendo enganada,
estava confusa. Hoje, todo mundo se recorda deste fato. De explicação para tal fato, alguns dizem que foi porque daquele lado do cerrado, alguns ciganos que acampavam por lá sequestravam crianças da vizinhança para matá-los em rituais macabros. E outros diziam sobre estranhas criaturas como caipora e curupira que viviam naquela parte do cerrado. Eu não sei o que foi, só sei que até hoje eu nunca mais ponho os meus pés naquele local. Boa noite.